Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui hoje então para iniciar o nosso capítulo 6 da apostilinha, que está na página 65. O capítulo 6 começa a trazer informações sobre células-tronco e o seu potencial terapêutico. Mas o que são células-tronco? Você já ouviu falar de células-tronco? Em algum momento da sua vida? Alguma reportagem veio à sua mente? Algum momento sobre isso? Células-tronco são células com características de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, se eu tenho uma célula-tronco, ela consegue se multiplicar e formar outras células, e algumas delas podem se diferenciar em outros tipos. O grande lance das células-tronco, que é quando nós falamos de células-troncos embrionárias, são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula. Então, essas células, elas são extremamente eficientes para nós. Porque com elas, através delas, eu consigo desenvolver regeneração de tecidos que não se regeneram. Por exemplo, o tecido nervoso, ele não se regenera. Nós temos aí uma ideia de que os axônios rompidos dos neurônios, eles quando são rompidos, eles não se regeneram. Então, com o estudo de células-tronco, com o uso de células-tronco, nós podemos tentar de alguma forma regenerar esse sistema nervoso, tá? Tem um ator chamado Christopher Reeves. Ele interpretou um Superman na década de 70 e ele sofreu um acidente, estava lá um belo dia, uma bela manhã de sol, ele sofreu um acidente, fraturou a coluna, a medula. Ao fraturar a medula, ele perdeu os movimentos, ficando tetraplégico, ou seja, ele perdeu os movimentos dos braços e das pernas. Ele mexia só o pescoço, do pescoço para cima, tá? Já que eu entrei no assunto, vamos diferenciar rapidinho. Existe a paraplegia, que é quando o sujeito ele perde movimentação dos membros inferiores, então ele perde movimentação das pernas. São as pessoas que elas acabam ficando em cadeira de rodas, mas elas têm um livre movimento dos braços. Existe a tetraplegia, que é quando a pessoa ela lesiona a coluna de uma forma que ela perde os movimentos de todos os membros, tá? O Christopher Reeves, ele ganhou muito dinheiro sendo Superman, obviamente, e ele investiu muito dinheiro em pesquisas de células-tronco. Só que muitos desses estudos foram barrados pelos comitês de ética dos Estados Unidos e do mundo. Por quê? É uma linha muito tênue entre o estudo de células-tronco, clonagem e morte de embriões, tá? Olha só, para eu fazer estudo de células-tronco, embrionárias, eu preciso pegar um embrião, certo? E aí quando esse embrião começa a formar as suas células, na próxima aula a gente vai falar sobre como funciona o desenvolvimento embrionário, mas quando ele começa a se multiplicar, a sofrer várias divisões celulares e formar um estágio que a gente chama de mórula, blástula, gástula, ele vai formar uma série de estágios embrionários. Na hora que formam-se essas células embrionárias que vão dar origem a todo o corpo, eu retiro essas células do embrião. Então, de certa forma, eu estou matando esse embrião, tá? Daí o grande entrave com a ética. Até que ponto é correto eu retirar células desse embrião, prejudicando esse embrião, prejudicando esse organismo vivo, tá? Impedindo o seu desenvolvimento? Ou então, não, mas eu estou fazendo um embrião em laboratório, tá? Mas até que ponto esse embrião não é um clone? Tá? E aí entra no entrave da ética sobre isso. Existe dentro da ética, nessa área, um negócio chamado complexo de Deus. A gente fala que é complexo de Deus quando o cientista ele tenta criar a vida. A partir do momento em que se é possível criar a vida em laboratório, o homem se assemelha a Deus no sentido de criar vida, tá? Então, isso é algo que a ética proíbe. Nós não podemos criar vida em laboratório. Então, para o estudo de células-tronco, nós evitamos utilizar esses embriões. Tudo bem? Olha só. A ideia das células-tronco, de uso de células-tronco, é que ela tem um potencial terapêutico, não que ela seja utilizada para criar clones. Com base nisso, dica do Carlos, existe um filme de 2004, 2005, que chama A Ilha. É um filme do Michael Bale, ele tem o Evan McGregor,
não sei falar o nome dele, mas é o carinha do Star Wars que tem uma birruguinha na testa, e a Scarlett Johansson, tá? É um filme muito, muito, muito bom, tá? Infelizmente ele não tem no YouTube, mas é um filme fácil de você encontrar na internet, tá? Esse filme, A Ilha, ele conta a história de dois personagens, que é do Evan e da Scarlett Johansson, que eles estão numa ilha, num refúgio para pessoas que sobreviveram e tudo mais. E aí o filme ele tem um plot twist que eu não vou contar para vocês, mas ele tem um plot twist muito bom, é um filme muito, muito, muito bom. E ele vai tratar essas questões de complexo de Deus, ele vai tratar essas questões sobre clonagem, sobre células-tronco, sobre potencial terapêutico, sobre transplantes. É um filme maravilhoso, vale a pena vocês assistirem. Tudo bem? Olha só, recentemente, em 2010, na Universidade da Califórnia, a Universidade de San Diego da Califórnia, nos Estados Unidos, eles conseguiram autorização para utilizar células-tronco em tratamentos terapêuticos de pacientes com a medula lesionada. Então, está sendo um estudo pioneiro, apesar de já estar 10 anos que isso está acontecendo, é um estudo extremamente inovador. Na teoria, a gente sabe como ele funciona, mas na prática, cada corpo, cada ser humano reage de um jeito. Então, nós temos uma série de estudos acontecendo em acompanhamento sobre como os pacientes estão reagindo ao uso dessas células-tronco. O que eles estão fazendo? Eles estão retirando células-troncos embrionárias e estão colocando em pacientes com a medula lesionada e estão estimulando essas células a se modificarem em células nervosas. Assim, a medula do sujeito, do paciente, ela vai ser regenerada, restaurada, e aí ela vai poder voltar a ter seus movimentos, lógico, vai depender de fisioterapia e tudo mais. Só que é uma esperança, é uma luz de esperança para pessoas que lesionaram a medula e perderam a movimentação, tá? O que o Christopher Reeve sempre quis era isso. Ele desejou que as pessoas não passassem por aquilo o resto da vida como ele estava passando, que as pessoas pudessem ter de volta seus movimentos e retomar a sua vida como era antes de um acidente, de uma lesão, de uma meningite, tá? Então algumas doenças aí também podem causar essas lesões. Tudo bem, pessoal? Então olha só recapitulando. Células-tronco são células capazes de se diferenciar em qualquer tipo de células. Envolve muita polêmica em função dos estudos como elas são feitas. São células-tronco que são retiradas de embriões. Estudos recentes, nós temos autorização de 2010 em diante e não são todos os casos que são autorizados os estudos com células-tronco. Tá? Existe uma ética por trás disso, porque nós estamos tratando com organismos vivos e a dica do Carlos aí é assistir o filme A Ilha. Beleza, pessoal? Nós vamos falar agora sobre relembrar sobre a composição da célula eucariótica, então das organelas celulares. Beleza? No 8º ano, vocês aprenderam sobre células, sobre estudo de citologia e tudo mais. Vamos começar relembrando a caracterização das células. Então, nós temos células ditas procariontes, que são aquelas células que não possuem uma membrana nuclear, eles não vão possuir um núcleo, então o material genético vai ficar disperso no citoplasma. E nós temos as células ditas eucariontes, que são as células que possuem um envoltório nuclear. São as células que vão apresentar o material genético separado ali do restante das células. As células eucariontes, elas são mais complexas, porque a presença dessa membrana interna favorece o surgimento de uma série de outras organelas que têm origem membranosa, tá? Então nós vamos relembrar cada uma dessas organelas aí. Então, a célula, ela é constituída basicamente por uma membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, uma célula eucarionte. Ela é constituída basicamente da membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática, ela vai ter uma composição de lipídios e proteínas, no que a gente chama de modelo mosaico fluido, ok? Na membrana plasmática, ela vai ter uma característica chamada permeabilidade seletiva. A membrana plasmática ela seleciona o que entra e o que sai da célula por meio dessa seleção. Então, ela reconhece, ela tem receptores de membrana, ela possui uma série de, nós já falamos isso quando nós falamos de células sanguíneas, mas ela tem uma série de proteínas que reconhecem e autorizam ou não a entrada daquelas substâncias para dentro da célula.
Nós falamos lá no capítulo 2 de transportes entre membranas, nós falamos da osmose, estão lembrados? Até caiu na prova de vocês. A osmose, ela é a passagem de líquidos. E nós falamos da difusão, é um transporte também que a membrana ela vai facilitar por meio de proteínas a entrada e a saída de substâncias, sem o gasto de energia. E nós falamos do transporte ativo, que é aquele com gasto de energia. Então o transporte ativo vai contra o meu gradiente de concentração. Então quem seleciona isso é a membrana, tudo bem? O citoplasma, ele já vai ter uma composição mais fluida. O citoplasma, ele também pode ser chamado de citossol, citogel. Tá? Ele vai ser formado basicamente por água e proteínas dissolvidas. Então, além da água e da proteína, eu vou encontrar ali glicose, eu vou encontrar aminoácidos, eu vou encontrar sais minerais, eu vou encontrar RNA e eu vou encontrar as organelas. Então, o meu citoplasma é o meio intracelular, ok? E aí no citoplasma eu encontro as diversas organelas, como por exemplo a nossa amiguinha mitocôndria. As mitocôndrias são responsáveis por um processo chamado respiração celular. Então a mitocôndria ela vai retirar dos alimentos que nós ingerimos a energia, mas não é de qualquer alimento, são dos carboidratos. Então, a mitocôndria ela vai fazer um processo chamado respiração celular. Além das mitocôndrias, nós temos complexo golgiense. Vocês podem encontrar, tanto em livros mais antigos ou em exercícios que são mais antigos, o nome complexo de Golgi. Antigamente, o nome era complexo de Golgi. Hoje, nós atualizamos para complexo golgiense. Ele é uma organela constituída por uma série de sáculos, ou seja, de membranas que formam vários sacos achatados, e eles vão ser responsáveis por armazenamento de substâncias. Então eles armazenam e liberam quando essas substâncias são necessárias. Então, complexo golgiense responsável por armazenar. É como se fosse a dispensa. Então a célula produziu determinada substância, um açúcar, um complexo, uma proteína, não tem onde armazenar, guarda ali no complexo golgiense. Quando ela for utilizar, o complexo golgiense secreta isso, libera isso para o meio intracelular. Centríolos. Os centríolos são organelas tubulares, tá? São dois. Eles normalmente têm forma de T na célula. Essas organelas celulares, elas vão desempenhar várias funções, dentre elas auxiliar no processo de divisão celular, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, durante o processo de divisão celular, nós temos os centríolos, eles se duplicam, vão para os polos das células e auxiliam formando um conjunto de fibras que a gente chama de fibras do fuso, que vão auxiliar a puxar os cromossomos ao longo da divisão celular. Além disso, os centríolos também formam estruturas como os cílios e os flagelos nas células que possuem eles. Então, por exemplo, existe um protozoário chamado paramécium, que o corpo dele é todo revestido de cílios, que são estruturas filamentosas para locomoção. E o espermatozoide, por exemplo, possui o flagelo. Esse flagelo tem origem aqui nos centríolos, tudo bem? O retículo endoplasmático é um conjunto de redes, é um conjunto de vesículas achatadas que estão normalmente interligadas à membrana nuclear. Elas vão ser responsáveis pelo transporte interno de substâncias. Eu tenho dois grupos de retículos endoplasmáticos. Eu tenho uma parte dele chamada retículo endoplasmático liso e uma parte chamada retículo endoplasmático rugoso ou granular. O retículo endoplasmático liso vai ter a função de transporte de substância e síntese. Já o retículo granular ou rugoso, ele vai ter a função de produzir proteínas também. Porque dentro da sua membrana, junto à sua membrana, eu tenho os ribossomos. Já que eu falei dele, os ribossomos são estruturas celulares capazes de produzir proteínas. Estão lembrados disso daí? Eles vão sequenciar os aminoácidos e vão produzir a proteína. O ribossomo, ele lê a informação do RNA. O DNA produz o RNA com uma determinada informação. O ribossomo lê essa informação, sequencia os aminoácidos e forma a proteína. Já os lisossomos, nomes muito parecidos, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Então, qualquer molécula que entre dentro da célula,
Os lisossomos são responsáveis por quebrar essas moléculas em moléculas menores para elas serem assimiladas. Tá? Então, os lisossomos possuem neles, são bolsas com enzimas, e essas enzimas conseguem quebrar moléculas maiores em moléculas menores. Os lisossomos, eles estão associados a um processo chamado apoptose, que é morte programada da célula. Isso acontece, por exemplo, quando nós somos bebês. Quando nós estamos no processo de gestação, lá no período de gestação, de feto, as nossas mãos elas são interligadas por membranas. Só que conforme nós vamos desenvolvendo, essas membranas desaparecem, tá? Por causa da apoptose. Os lisossomos começam a liberar enzimas que digerem a própria célula. Então elas se matam, essas células se matam para fornecer energia para as demais células. O mesmo acontece com os sapos. Vocês já viram um girino? Coisa mais bonitinha, o girino, tem um rabinho, fica nadando bonitinho. Conforme esse girino vai se desenvolvendo, ele perde a sua cauda e ele ganha as patinhas. Mas a cauda foi para onde? Ela sofre a apoptose. Então as células da cauda elas são digeridas pelos lisossomos e vão fornecer energias e nutrientes para esse girino conseguir se desenvolver. Bom, nós temos também outras organelas que não foram descritas aqui, que eu vou comentar com vocês. Nós temos uma organela chamada peroxissoma. O peroxissomos, ele é um tipo de organela de armazenamento, parecida com os lisossomos, que possui uma enzima específica chamada catalase. A catalase ela é responsável por quebrar a água oxigenada. Durante o nosso metabolismo, nós produzimos água oxigenada, que é H2O2. Só que a água oxigenada ela é extremamente tóxica para nós. A mulherada adora a água oxigenada para descolorir pelo, só que ela não fica muito tempo em contato com a pele. Por quê? Se você deixa muito tempo, ela causa irritação, pelo fato da alta toxicidade que a água oxigenada tem. Então, o nosso organismo ele se livra da água oxigenada por meio da catalase. Então, ele produz essa enzima que quebra a água oxigenada em água mais gás oxigênio. Tá? Então, o peroxissomo é responsável por esse processo de desintoxicação celular quando a gente fala de água oxigenada. E em plantas eu vou ter também os cloroplastos. Os cloroplastos, assim como a mitocôndria é responsável por produzir energia, o cloroplasto ele é responsável por produzir uma molécula de glicose. O cloroplasto vai ser responsável pelo processo de fotossíntese. Então eu vou pegar a luz solar e vou prender a energia da luz solar na molécula de glicose. Vocês também já estudaram o processo de fotossíntese anteriormente, mas nós vamos relembrar ele. E aí nós temos também o núcleo, tá? No núcleo o que eu tenho aqui? Eu tenho uma membrana, essa membrana ela é chamada de carioteca, então a carioteca é uma membrana que envolve o meu núcleo. Ela é toda porosa, eu vou ter os meus poros da carioteca, que é por onde o RNA consegue passar. Dentro da carioteca, nós temos o DNA. O DNA, ele fica ali dentro armazenado nos cromossomos. Então, só para relembrar, a espécie humana possui 46 cromossomos, sendo 23 pares de cromossomos. Tá? Nós vamos falar disso melhor de novo mais para frente sobre composição de cromossomos e tudo mais. Mas por hora vamos relembrar isso. Então dentro do meu núcleo ficam os cromossomos, que é o meu material genético, o meu DNA. E aí essa carioteca ela vai ter poros. O cromossomo é formado por DNA. O DNA ele tem uma capacidade de formar RNA. O nome desse processo é transcrição. Quando o meu DNA é produzido, ele consegue passar por esses poros e vir até os ribossomos para ele conseguir formar a proteína ali. Beleza? Então, só para a gente finalizar, células eucariontes possuem membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Membrana plasmática, permeabilidade seletiva. No citoplasma é onde estão as organelas. Núcleo é onde está o material genético. Principais organelas que nós falamos aqui: mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, centríolos, peroxissoma, cloroplastos, retículo endoplasmático liso e rugoso. E falamos aí do núcleo, que é onde está o nosso material genético. Beleza, pessoal? Respiração celular. Então, olha só, a respiração celular acontece como nós vimos na mitocôndria e ela vai fazer o seguinte, ela vai retirar da glicose a energia. Então,
A molécula de glicose, ela possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, eu vou pegar uma molécula de glicose na presença do gás oxigênio e eu vou quebrar essa molécula de glicose. Então, eu vou ter como sobra gás carbônico e eu vou ter água como produto. E aí, eu vou liberar energia. Essa energia, ela vai ser presa numa molécula chamada ATP. O ATP é a adenosina trifosfato. O ATP é a molécula energética, a molécula onde a gente tira energia, mas isso é um assunto que vocês já viram e mais para frente nós vamos rever isso daí. Olha só, então a respiração celular, eu vou utilizar a glicose, gás oxigênio, para produzir gás carbônico, água e vou liberar energia, essa energia que a gente vai utilizar para a gente viver. Já a fotossíntese é um processo inverso. A fotossíntese é o processo que as plantas fazem para produzir a glicose. Muita gente fala assim, a respiração da planta é a fotossíntese. Não, a fotossíntese ela acontece lá nos cloroplastos e ela vai acontecer da seguinte forma. A minha plantinha vai pegar o gás carbônico presente na atmosfera, vai pegar a água e vai juntar isso com a energia da luz solar. Ela vai sintetizar a fotossíntese, síntese por meio da luz. Então ela vai sintetizar uma molécula orgânica, um composto orgânico, que vai prender energia luminosa ali. Ela vai converter energia luminosa em energia química e vai armazenar aquilo ali. Então ela vai pegar o gás carbônico e a água, na presença de luz solar, e vai produzir a molécula de glicose. Então lá na minha respiração celular, quando eu quebro essa molécula de glicose, eu estou liberando a energia que era originalmente do Sol. Tá? Então a minha molécula de glicose, ela contém energia que era proveniente do Sol. E aí vai produzir gás, oxigênio e água também como produtos. Tudo bem? É importante a gente salientar que a fotossíntese, ela é um processo extremamente importante para o planeta, porque os organismos que são fotossintetizantes são responsáveis por introduzir energia nos sistemas vivos. Tá? Nós que não fazemos fotossíntese, nós vamos obter energia por meio da alimentação. E aí nós nos alimentamos de organismos que fizeram fotossíntese ou de organismos que se alimentaram de quem fez a fotossíntese. Tá? Então a fotossíntese ela é a entrada de energia nos sistemas vivos. Beleza? E continuando então a nossa aula, olha só, divisão celular ela pode acontecer de duas formas, tá? Então eu tenho as células, elas ficam em dois momentos da vida. Elas podem ficar num período chamado intérfase ou interfase, que é um período onde ela não está se dividindo, ela está com alta atividade metabólica, ou ela pode estar num período chamado divisão celular, que pode ser a mitose ou a meiose. Então, olha só, na mitose, o que vai acontecer? Eu tenho uma célula se dividindo, dando origem a duas células idênticas. De novo, uma célula se divide, dando origem a duas células idênticas, tá? O processo de divisão celular, ele acontece da seguinte forma. Primeiramente, o meu material genético se duplica. Então, se eu tenho 46 cromossomos, por um curto período eu passo a ter 92 cromossomos. Eu duplico a quantidade do meu material genético. Ai, professor, mas isso vai fazer mal para o sujeito, porque você falou que quando o sujeito tem mais cromossomo que o normal, que 46, ele vai ter alguma síndrome. Sim, mas isso é temporário, tá? Esses 92 vão ficar por pouco tempo. Dupliquei meu material genético, beleza, estou com 92, inicia-se então o meu processo de divisão celular, a mitose aqui no nosso caso. Então, primeiro, vai acontecer a duplicação do material genético, então ó, aqui ele tinha 2, ficou aqui com 4, duplicado, 2 e 2, beleza? E aí ele vai entrar nas fases da mitose. Inicialmente, acontece a degradação da membrana nuclear. Lembra que a gente falou lá da membrana nuclear agora há pouco? Vai acontecer a degradação dela, então o material genético vai ficar exposto lá no citoplasma. Esse material genético, ele vai começar a se condensar, ele vai começar a ficar numa forma mais visível. Quando ele atingir o grau máximo de condensação, ele vai para o equador da célula, ou seja, para o meio da célula.
Nesse meio tempo, os centríolos que são responsáveis pela divisão celular, eles vão se duplicar e cada um vai para um polo da célula, tá? Cada um vai para um polo da célula. E aí eles vão formar o áster e as fibras do fuso. Áster e fibra do fuso são proteínas tubulares que vão grudar, vão auxiliar aqui no processo de divisão. Passado esse momento, as fibras do fuso se ligam ao centrômero dos cromossomos e eles vão ser arrastados para os polos da célula. Então acontece, ó, os cromossomos aqui, eles são arrastados para os polos das células. Feito isso, esses cromossomos começam a se desespiralizar, um novo núcleo começa a se formar e eu tenho um processo de citocinese, ou seja, de divisão do citoplasma. E aí começa aqui a divisão do meu citoplasma. Finalizando, uma célula deu origem a duas células idênticas. Esse processo de mitose acontece em todas as nossas células do corpo. Tá? Em todas elas. Só em uma que não. No caso dos homens, existe uma célula chamada espermatogônia, que ela vai produzir o espermatozoide. Ela não faz mitose, ela faz meiose. E nas mulheres existe uma célula chamada ovogônia, que vai produzir os ovócitos, que também vai fazer meiose. Beleza? Na meiose, esse processo ele vai acontecer seguido. São duas divisões celulares seguidas, sem ter o processo de duplicação de cromossomos entre elas. Então eu tenho primeira meiose 1, eu vou ter a multiplicação dos cromossomos, vai se desfazer o núcleo, vai acontecer, os cromossomos vão para o equador das células, vão acontecer o processo de puxar esses cromossomos para os polos, vai acontecer a citocinese. E logo na sequência acontece uma nova divisão celular. Então, no processo de mitose, uma célula dá origem a duas células idênticas. Então, se essa célula tem 46 cromossomos, ela dá origem a duas células com 46 cromossomos. Nesse caso aqui, uma célula de 46 cromossomos, ela vai dar origem a 4 células com metade da quantidade de cromossomos. Ou seja, uma célula vai dar origem a 4 células com 23 cromossomos. Na próxima aula eu vou trazer isso em slide detalhadamente, todas as fases da mitose e da meiose, e vou trazer um videozinho que vai ficar mais clara essa explicação, beleza? Por hora a gente só está relembrando aí coisas que vocês viram no ano passado, de uma forma mais simples. Então, por hora, vamos ficar aqui, mitose, uma célula dá origem a duas, idênticas, com a mesma quantidade de material genético, meiose, uma célula dá origem a 4, com metade da quantidade do material genético. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu gostaria de solicitar que vocês fizessem os exercícios, a atividade 1 da página 68, eu vou deixar tudo isso escrito lá no plural também, mas falando por aqui também. A atividade 1 da página 68, a atividade 2 da página 69 e o exercício 2 da atividade 2 da página 70. Então, esses 3 exercíciozinhos para vocês fazerem aí na apostila de vocês, tudo bem? Fora isso, nós teremos aí alguns exercícios para serem feitos no plural. Eu espero que todos vocês tenham entendido essa parte de hoje. Um grande abraço e até a próxima!